E a gente sabe, então, que a terapia de reposição hormonal, que é a terapia feita na menopausa, como elas falaram muito bem, ela vai ser indicada nesse período e existe uma janela, um momento mais ideal, que o paciente vai ter mais benefício e tudo mais. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa questão desse momento adequado. A gente fala que a janela de oportunidade, né, em qual momento a gente vai entrar com a terapia hormonal? Uhum. Existe a janela de oportunidade do momento do diagnóstico para as pacientes que já tiveram a menopausa, que a gente tem que lembrar que as que estão na perimenopausa, elas ainda vão estar menstruando, Uhum. e ainda assim elas podem ter indicação de terapia hormonal se forem sintomáticas, mas para quem já teve a menopausa, a janela é 10 anos da última menstruação ou antes dos 60 anos de idade. Essa é a janela que a gente consegue lançar mão aí dessa ótima coisa que existe no mundo chamada terapia hormonal. Entendi. E isso que seria, para complementar, quando a gente fala que seria o melhor momento, o melhor no momento em relação ao quê? Por que não depois? Quais seriam as repercussões negativas de fazer depois? Depois desses 10 anos ou depois dos 60 anos? Uhum. Essa janela de oportunidade, ela se baseia realmente no risco cardiovascular mesmo, né? Uhum. Então, a gente sabe que com a menopausa vai vir ali algumas alterações metabólicas, né? Então, vai ter um aumento do colesterol, pode ter um aumento da concentração de gordura visceral, né? Pode ter um aumento da incidência de diabetes, que acontece nesse cenário todo. Então, existe esse aumento do risco cardiovascular. Uhum. E então, se eu faço, o quanto antes eu inicio a terapia hormonal, eu não estou somando um risco depois que eu já tenho, né, um risco cardiovascular mais aumentado. Então, isso, assim, é um grande definidor que a gente conseguiu ver aí na história toda de início da terapia hormonal, nos estudos, né, vendo que essas são as pacientes que têm menor risco, né, e muito mais Entendi. benefício baseado na questão cardiovascular. E eu acho que é interessante falar, assim, porque muitas pacientes trazem essa dúvida, assim, né? Porque a gente chega e fala, protege pro coração, e aí de repente fala, não, mas você não vai usar por causa do risco cardiovascular, então fica uma coisa meio difícil, né? Contraditória, às vezes, Contraditória, parece, né, incoerente, antagônico. né? Mas é porque nesse início, se a gente não faz terapia hormonal e eu expus essa mulher a esse risco cardiovascular baseado nessas coisas que a gente conversou, né? Uhum. Colesterol, aumento da gordura visceral, né? Síndrome metabólica que pode se desenvolver. Eu tô aumentando o risco de fazer placa de gordura nos vasos, que a gente chama de aterosclerose, né? Uhum. Então, se eu aumentei esse risco ali, e não entrei com estrógeno, porque o estrógeno ele ajuda a proteger a esse risco de formação de placa. Então, se eu criei essa placa aí por ter ficado sem o estrógeno, que é um fator protetor endógeno que a gente sabe. Uhum. E aí, logo em seguida, se eu tiver uma placa formada complicada, que já tem alguns fatores ali de trombose e tudo, eu colocar o estrógeno em cima, eu posso favorecer ali a instabilidade de placa. Entendi. Então, assim, por isso que esse momento, assim, é um momento que a gente fala janela de oportunidade e de você realmente tratar antes que a gente tentar melhorar ainda mais os benefícios que a terapia hormonal traz, não Entendi. só do ponto de vista sintomático, mas também até no sentido de prevenir algumas questões, né? Entendi. Mas uma paciente que já está depois dos 60 anos e é muito sintomática, a gente pode utilizar a terapia de reposição hormonal mesmo com essas evidências de risco? O paciente pode ter algum benefício, mesmo que seja só na qualidade de vida? Hoje em dia, a gente tem alguns estudos que mostram já o início do uso da terapia hormonal depois dos 60 anos, mas Uhum. é super importante que a paciente seja rígida, né, sem nenhuma doença de base, e mesmo que ela tenha alguma doença, que essa doença esteja muito bem controlada e que seja Uhum. muito bem conversado isso com a paciente, sobre riscos, benefícios. Então, na medicina nada nem é nunca nem sempre, Sim, né? Então, eu verdade. acho que a gente precisa pesar muito bem risco-benefício Entendi. para entrar depois dessa janela toda de oportunidade. E a mesma coisa serve para mais de 10 anos da menopausa. Uhum. Dificilmente a gente entra. Eu não entro quase nunca no Uhum, consultório depois da sim. janela. Não sei se você Para mim entra também não. também, mas Uhum. Mas é Costumo não mais entrar. difícil, né? Uhum.